Então agora eu vou querer falar bem brevemente sobre turbulência, né? E o objetivo é contextualizar a ocorrência de transição e turbulência na camada limite sobre uma placa plana, né? Que é o nosso objeto de estudo até o momento. Mas antes de fazer isso, eu queria mostrar dois slides que são bastante ilustrativos com relação aos efeitos, né, que ocorrem no escoamento turbulento. Então, nós temos já essa noção de que a ocorrência de um regime laminar ou turbulento está associada a uma relação entre efeitos de inércia e efeitos viscosos no escoamento de um fluido, certo? Então, alguns livros texto definem o número de Reynolds como uma relação entre forças de inércia e forças viscosas. Talvez o uso do termo força seja um pouco forçado, né, no sentido figurado, mas às vezes o efeito, né, efeito inercial, efeito viscoso, é uma palavra um pouco mais apropriada. Porém, enfim, o que esse quadro aqui da esquerda da tela está mostrando é uma análise de escalas, né? Na verdade, o efeito inercial ele tem essa escala aqui, né? Se a gente toma esse V médio como a velocidade média do escoamento, L uma escala de comprimento, nós temos essa expressão para o efeito inercial e essa expressão aqui para o efeito viscoso, certo? Então isso aqui nada mais é, tomando o denominador como exemplo, né? Nada mais é do que o μ vezes o gradiente de velocidades vezes uma área, né? Então, μ viscosidade dinâmica multiplicando o gradiente de velocidades, a escala dele, V sobre L, né? E a área é L ao quadrado. No caso, não seria exatamente a área da seção transversal que contabilizaria aqui, né? Mas sim uma área de contato entre fluido e parede, na verdade, a área da parede. Mas a gente pode imaginar que esse canal, ou esse trecho sob análise, tem dimensões de um cubo, né, de aresta L. Então, toda e qualquer área, seja a área de seção transversal quanto uma área de contato, elas vão ser L quadrado, certo? E aquele termo ali do numerador aqui, né, o ρ velocidade quadrado L quadrado, nada mais é do que um m ponto vazão mássica vezes a velocidade, certo? O m ponto vai ser ρ vezes v vezes L quadrado, no caso a área da seção transversal, vezes velocidade, né? Então fica ρ velocidade quadrado L quadrado. E aí quando a gente simplifica a expressão, nós temos aquela definição clássica do número de Reynolds que a gente costuma ver, né, que é ρ vezes velocidade vezes comprimento característico dividido pela viscosidade dinâmica ou substituindo o μ sobre ρ, que é a viscosidade cinemática, ela aparece aqui no denominador, tá bom? Mas o mais interessante desse slide, na verdade, é esse vídeo aqui, né, que mostra um prato visto de cima girando com um fluido mais viscoso. Aqui o número de Reynolds é tido como 0,3, né? Então, mostrando que talvez o efeito de inércia seja bem baixinho frente ao efeito viscoso, mas quando a gente tem o número de Reynolds 30, né, o efeito de inércia é muito mais forte, né? E aí aquele pontinho que foi pintado no fluido, algum traçador que é carregado pelo fluido, ele tem uma tendência maior de continuar o movimento, certo? Tá? Um outro exemplo interessante, que está mais próximo de nós aqui na transferência de calor, é o escoamento no interior de um tubo, né? Então, esse slide mostra exatamente o experimento do Reynolds. Quando o Reynolds fez o experimento de demonstração da ocorrência de turbulência, ele usou exatamente uma tinta, né, um traçador, em um escoamento num tubo, né, num canal. E aí nós temos, por exemplo, então aqui um tanque de água que fornece água, ou um reservatório de água que fornece água para dentro desse tubo. O escoamento se desenvolve aqui, né, da esquerda para a direita, e na linha de centro é adicionado um traçador, né? Então, como a gente sabe, o escoamento vai adquirir um perfil de velocidades, né? Aquele
perfil de velocidade vai evoluir ao longo do tubo, e se nós, por exemplo, aumentarmos a vazão, vai ocorrer uma transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento, quando o número de Reynolds, baseado no diâmetro do tubo, superar aí, né, a casa de 2.300, a gente vai começar a ocorrer transição para um regime turbulento, tá? Então, o que esse vídeo mostra aqui, né, é exatamente isso. No início tem uma vazão menor, a gente vê ali a tinta como quase uma linha paradinha, mas à medida que a vazão vai aumentando, o escoamento vai ficando cada vez mais e mais e mais caótico, né? Até o momento em que ocorre uma mistura quase que completa daquele traçador com o fluido base, que é a água ali, né? Então fica claro, muito claro, né, nesse vídeo, que a turbulência intensifica, né, a transferência de quantidade de movimento, leia-se perda de carga ou atrito, né, então tem muito mais agitação e transporte e dissipação de energia naquele escoamento, o que também intensifica a transferência de calor, né, sempre que existe maior mistura, a tendência é que exista maior transferência de calor também, mas às custas dessas perdas por atrito, né? Dessa perda de energia do escoamento, certo? Então essa é uma lição que a gente tem aqui nessa disciplina, que fica bem clara em vários momentos, tá? E para a gente retornar aqui ao ponto de interesse, né? Até o momento nós vimos a camada limite laminar, tudo que nós falamos, né, em termos de dedução de equações foi pensando no regime laminar, mas só parte da história, né? Se nós tivermos uma placa extensa o suficiente, né, vai ocorrer uma transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento ao longo daquela placa extensa, certo? E aí vai ter uma região de início laminar, uma região de transição, como mostra aqui, né? E uma região de escoamento turbulento, né? Algumas coisas a gente pode observar aqui nessa figura. A espessura da camada limite na região turbulenta, né, do escoamento, ela tende a ser muito maior, né? Ocorre um aumento brusco dessa espessura, né? Significativo, né, melhor dizendo, dessa espessura, a formação de vórtices aqui, turbilhões, né, intensificando essa troca de quantidade de movimento. Próximo da parede eu continuo a ter uma região onde dominam efeitos viscosos, e por isso ela recebe o nome de subcamada laminar, né? Na teoria da camada limite turbulenta, né? Isso porque ainda existe a condição de não deslizamento na parede, isso nunca vai mudar, certo? E um outro ponto é que se nós tomarmos um gráfico, uma representação esquemática do perfil de velocidade, como é mostrado aqui, né? A velocidade média do escoamento, e eu já vou falar um pouquinho sobre isso, ela tende a ser muito mais uniforme, mais achatada, digamos assim, na região turbulenta. Tá? Já vou endereçar essa questão daqui a pouquinho, tá? Em maiores detalhes. E um ponto interessante que é importante a gente já mencionar agora é que, para todos os efeitos práticos, nós temos um valor do número de Reynolds crítico, né, de 5 vezes 10 na quinta para esse ponto de transição da camada limite laminar para a camada limite turbulenta, né? Então, de fato, ler um número de Reynolds crítico, né, significa uma posição x, uma distância do bordo de ataque da placa, a partir da qual o escoamento começa a ficar turbulento, certo? Então a gente pode usar esse número de 5 vezes 10 na quinta para calcular o x, certo? Tá? E esse 5 vezes 10 na quinta, na verdade, é um número representativo. Tá? É claro que existem situações em que, se o experimento, por exemplo, for muito bem controlado, né, evitando que perturbações disparem o processo de transição e turbulência, a distância a partir da qual o escoamento vai se tornar turbulento vai ser muito maior do que aquela que corresponde ao número de Reynolds 5 vezes 10 na quinta.
tá? Mas numa situação qualquer, né, sem controle natural, esse 5 vezes 10 na quinta é um número bastante representativo. Tá? Então, por exemplo, né, aqui essa figura mostra que para essas condições hipotéticas, o 5 vezes 10 na quinta vai estar ocorrendo aqui. Tá? Então, esse é a posição de transição, tá? Abaixo da qual a camada limite é laminar. E essa figura aqui abaixo mostra o que eu estava querendo dizer a respeito do perfil de velocidades. Né? Nós temos uma velocidade que é a velocidade do escoamento, que pode ser decomposta numa média mais uma flutuação. Né? Essa média ela é uma média temporal, né? Então ela filtra essas flutuações turbulentas, né? E nós temos esse U' que representa essa flutuação aqui. Então esse sinal vermelho aqui, né, colorido, é o sinal de velocidade que seria medido se eu colocasse uma sonda aqui, um ponto qualquer da camada limite turbulenta, né? Então eu tenho aquela velocidade sendo decomposta como uma média, né? Essa linha tracejada aqui, mais essas flutuações turbulentas que a gente vê aqui, tá? Então, o que está plotado efetivamente aqui, que nós vemos o perfil, é na verdade a média, certo? Tá? É claro que na região laminar não existem as flutuações, né? As flutuações, elas são exatamente o que a gente via no vídeo aqui quando o número de Reynolds ficava maior, certo? Essas são as flutuações turbulentas acontecendo aqui, certo? No laminar, a gente praticamente não conseguia identificar se havia movimento ou não do fluido, certo? Mas aqui as flutuações temporais aleatórias, elas mostram que existe sim um movimento, tá? Então, se nós fizermos um zoom aqui, né, e plotarmos o gradiente de velocidade na região próxima à parede para o caso laminar e para o caso turbulento, né, sendo no caso turbulento o perfil de velocidade, a média, né, a componente média, a gente vai ver que ele é muito mais achatado próximo da parede. Né? O gradiente é muito mais severo aqui, o que leva ao fato da tensão desses elementos na parede no escoamento turbulento ser muito maior do que aquela para o escoamento laminar. Tá certo? E aí, em relação a parâmetros de engenharia, né, aqueles que nós definimos anteriormente, que é o coeficiente de atrito e o coeficiente de transferência de calor, o que nós vemos é um comportamento qualitativo dessa natureza aqui para as duas variáveis, certo? Então, no próximo do bordo de ataque da placa aqui, né, quando a espessura da camada limite de velocidades é bem fininha, o coeficiente de atrito e o coeficiente de transferência de calor são bem elevados, porque, por exemplo, a velocidade tem que sair de zero na parede até a velocidade V na região externa numa espessura bem pequena. À medida que a espessura da camada limite vai aumentando e o gradiente de velocidade, o gradiente de temperatura junto à parede vai relaxando, aquele valor do coeficiente de atrito, do coeficiente de transferência de calor vai diminuindo. Mas chega nesse ponto em que começa a ocorrer a transição para turbulência, né? E aquela mistura mais efetiva do escoamento devido à turbulência eleva tanto o coeficiente de atrito quanto o coeficiente de transferência de calor, certo? Essa região aqui, essa linha, né, da região de transição, na verdade, ela deveria nessa figura ser traçada como uma linha tracejada, porque aqui o entendimento é que ora o escoamento é laminar, ora o escoamento é turbulento. Então, na verdade, é uma interpolação entre esse ponto e esse ponto aqui, né, tá? Porém, aqui, quando o escoamento já é desenvolvido, né, turbulento, começa-se num ponto máximo aqui, né, tanto do CF quanto do H, e à medida que a camada limite turbulenta, perdão, a camada limite turbulenta vai diminuindo, né, desculpa, a espessura da camada limite turbulenta por si só vai aumentando, aqueles valores também vão diminuindo por conta de uma relaxação dos gradientes de temperatura e de velocidade. Tá? Então essa é a figura esquemática importante desse
desse vídeo aqui, tá? A gente tem que se lembrar disso daqui, do comportamento do H e do coeficiente de atrito em função do crescimento da camada limite, certo?